Boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Meus irmãos, vamos aproveitar o silêncio que fizeram e vamos orar a Deus, pedir que Ele nos dirija mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te agradecemos o dia de trabalho, as atividades, entregamos em Tuas mãos as sementes que lançamos e pedimos que o Senhor mesmo faça com que frutifiquem para a Tua glória. Pedimos-te o renovar do nosso ânimo e das nossas forças e a clareza do nosso pensamento para o entendimento da Tua palavra. Guia-nos pelo Teu Espírito, abre os nossos olhos, conduze-nos à Tua verdade. Nós te pedimos assim em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Estamos mais uma vez reunidos para uma leitura do Evangelho sob o tema o lado B dos milagres de Jesus. A título de recapitulação, ainda considero importante que nós nos lembremos o que quero chamar de lado A. Que leitura é esta dos milagres de Jesus, a qual me refiro chamando-a de lado A? É uma leitura que compreende os milagres como um sinal, uma evidência e uma prova, na verdade, da divindade de Jesus Cristo. Em outras palavras, aqueles que assim leem os evangelhos dizem: Jesus fez os seus milagres porque era Deus. E os milagres que Jesus fez são uma prova ou são provas da divindade de Jesus. Em segundo lugar, esta leitura que chamo de lado A, é uma leitura que suscita a expectativa da repetição de tais milagres nos nossos dias. Assim como Jesus curou um cego lá, que Ele também cure aqui. Assim como curou uma mulher com um fluxo de sangue lá, que também cure aqui. Assim como curou um aleijado lá, que também cure aqui. Esta leitura, que faz a transposição simples do milagre de Jesus relatado no Novo Testamento para os nossos dias, eu chamo de lado A. Também esta leitura que chamo do lado A, olha para a nossa realidade e não enxerga a mesma profusão de milagres na vida da igreja que havia no ministério de Jesus. Então nós temos uma saída honrosa e hermenêutica. Nós começamos a fazer aplicações práticas dos milagres de Jesus. Nós usamos, por exemplo, quando Jesus diz que a fé remove montanhas, nós dizemos que a fé supera qualquer obstáculo. Na verdade, nós usamos os milagres como linguagem metafórica e fazemos aplicações práticas. Por exemplo, Jesus curou um cego e o equivalente disso nos nossos dias não é a cura literal de um cego, mas é a cura da cegueira espiritual. Então, esta leitura simbólica dos milagres ajuda um pouquinho a equacionar a nossa dificuldade com a raridade deste fenômeno chamado milagre nos nossos dias e nas nossas igrejas. Pessoalmente, eu não creio em nenhuma destas três afirmações: que os milagres comprovam a divindade de Jesus, que os milagres de Jesus devem se repetir hoje, assim como ocorreram em o Novo Testamento, e que o significado dos milagres de Jesus seja este simbólico de aplicação prática para a vida cristã. Por isso é que faço uma outra leitura dos milagres de Jesus, e esta outra leitura me atrevi a chamar de lado B. E até agora, esta leitura que tenho chamado de lado B, eu poderia resumir com duas afirmações sintéticas. A primeira é que os milagres de Jesus atestam, demonstram
a identidade messiânica de Jesus. Não a sua divindade, mas a sua messianidade. Ele não fez o que fez porque era Deus. Ele fez o que fez porque era o Messias e para demonstrar que ele era o Messias ou que era ele o Messias. Sobre isto já falamos com boa insistência e com razoáveis exemplos, especialmente detalhando os 3 milagres considerados messiânicos: a cura de um leproso, a expulsão de um demônio mudo e a cura de um cego de nascença. Esses 3 milagres eram identificados na cultura rabínica da época e ao longo da história de Israel como milagres que somente o Messias poderia fazer, e Jesus os fez. Portanto, ele faz milagres para atestar a sua messianidade. Em segundo lugar, creio que os milagres de Jesus são uma confrontação de Israel em seu estado idolátrico ou demoníaco, onde as curas e os exorcismos de Jesus são imagens da mensagem de salvação trazida por Jesus, a saber, a restauração da imagem de Deus no ser humano. Israel está no cativeiro porque é idólatra. E abandonando o Deus Altíssimo e seguindo os ídolos, os Baalins, que no Velho Testamento são chamados de ídolos e no Novo Testamento são identificados com os demônios. Israel, quando abandona o Deus Altíssimo, se torna semelhante aos ídolos que segue. E os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E quando Jesus cura e pratica o exorcismo, ele está restaurando no ser humano a imagem de Deus, fazendo com que os olhos vejam, as bocas falem, os ouvidos ouçam, os pés andem, de tal maneira que fique claro para Israel que este estado da nação de Israel é confrontado pelo Messias, e os sinais e os milagres são estas evidências de que Jesus está restaurando a imagem de Deus no ser humano, a começar de Israel. Hoje à noite eu gostaria de aprofundar estas 2 afirmações a partir do Evangelho de Marcos, o capítulo 8. O Evangelho de Marcos, o capítulo 8, eu começo a ler no verso 22. Evangelho de Marcos, o capítulo 8, verso 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: "Não entre no povoado." Bom, o que seria isso? Seria o início do movimento Black Power na Palestina antiga? Será que aquele cego viu aqueles homens como árvores e confundiu sua cabeleira com a copa de uma árvore? Que negócio é esse de Jesus cuspir nos olhos do homem? Que negócio é esse de curar em 2 tempos? É uma coisa muito estranha. Como é que nós entendemos isto? Como é que nós aplicamos isto? Bom, primeiro uma informação muito interessante sobre o cuspe. O cuspe é um sinal de unção, porque os fabricantes de ídolos ungiam os olhos, as bocas, os ouvidos dos ídolos num sinal como se estivessem destapando os ouvidos, os olhos, a boca dos ídolos fabricados. Eles ungiam
e isto era uma demonstração de que a partir daquela unção, aquele ídolo poderia falar, poderia ver, poderia ouvir. E Jesus então está mais uma vez dizendo, aqui está um cego, na verdade ele está igualzinho ao ídolo que seguiu. Este cego, na verdade, não é só um cego. Este cego tipifica, representa Israel. Israel está cega. Por que Israel está cega? Israel está cega porque seguiu seus ídolos. E quem segue ídolos se torna semelhante aos ídolos. Os ídolos têm olhos, mas não veem. Aqui está um homem que tem olhos, mas não vê. E ele é um ídolo. E eu vou ungir os olhos dele e ele vai ver. E ele vai ver de verdade. Não como os ídolos que continuavam sem ver, mesmo depois de ungidos. Aqui Jesus está fazendo um milagre, que é a cura de um cego. E Marcos, no seu evangelho, narra duas curas de cegos. Esta e a outra que está no capítulo 10, os versículos de 46 a 52. Marcos capítulo 10, de 46 a 52, a cura do cego Bartimeu em Jericó. E logo depois da cura do cego Bartimeu, Jesus entra em Jerusalém. De modo que nessa narrativa de Marcos, Jesus cura um cego a caminho de Jerusalém. E isto, muito provavelmente, é uma referência a Isaías capítulo 35, que nós já vimos na outra segunda-feira. Especialmente o versículo de número 8. Isaías 35, 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Só os remidos andarão por ele, e os que o Senhor resgatou voltarão e andarão por este caminho. Isaías 35, os versos de 8 a 10, falam deste caminho, o caminho da santidade. Falam de um caminho de libertação, um caminho de restauração, um caminho de resgate, de redenção. Está dizendo que o Messias faria com que Israel passasse pelo caminho. E o evangelho de Marcos é um evangelho do caminho. Porque o evangelho de Marcos começa no capítulo 1, no verso 1, dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. O evangelho de Marcos é um evangelho do caminho. No evangelho de Marcos, Jesus está no caminho. Está no caminho, e que caminho é esse? É um caminho que prefigura o caminho de saída do Egito, prefigura o caminho de saída da Babilônia, prefigura o caminho de saída do cativeiro. No caminho de saída do cativeiro, lá no cativeiro, Israel está cega. Por quê? Porque seguiu seus ídolos. E quem segue os ídolos fica semelhante aos ídolos que segue. E os ídolos têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Então Israel no cativeiro está cega. Para sair do cativeiro tem que trilhar o caminho de libertação. É esse caminho de libertação que o Messias vai, então, buscar Israel no cativeiro e fazer com que Israel atravesse o caminho de libertação. Por isso é que Marcos narra a cura de um cego, em Marcos 8, 22, e termina o caminho na cura de outro cego, em Marcos 10, 46. Tem um cego curado na ponta de início e um cego curado na ponta final. Ele está a caminho de Jerusalém, entrará em Jerusalém aclamado como Messias, e o povo gritando Hosana ao filho de Davi, e Marcos está contando esse caminho. Tanto que observe que aí em Marcos 8, 22 há a cura do cego, e em Marcos 8, 27,
Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou. Jesus está no caminho. Marcos capítulo 9, os versos 33 e 34. Marcos 9, 33 e 34. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Quem era o maior. Eles estavam discutindo isso no caminho, preste atenção. Marcos capítulo 10, verso 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu em sua direção e se lançou aos seus pés, caindo de joelhos. Na Nova Versão Internacional diz, quando Jesus ia saindo, e infelizmente na tradução a palavra caminho desapareceu do texto. Veja como é interessante que o tradutor bíblico, ele não deveria retirar palavras do texto, porque as palavras do texto são importantes. Quando ele diz, quando Jesus ia saindo, é completamente diferente de pondo-se Jesus a caminho. A palavra caminho sumiu da tradução da Nova Versão Internacional, mas ela está lá. Se você consultar os manuscritos gregos de onde houve a tradução, você vai ver que a palavra caminho está lá, mas não está aqui. Assim como também não está em Marcos 10, 32. Eles estavam subindo para Jerusalém, quando na verdade é no caminho para Jerusalém, porque Jesus está no caminho, Jesus está a caminho. O Evangelho de Marcos é o Evangelho do caminho. E no capítulo 10, o verso 46, existe um cego. Aonde está o cego? À beira do caminho. E o cego é curado. E no versículo 52, o que é que faz o cego depois de ser curado? Segue Jesus pelo caminho. Que caminho? O caminho de santidade. O caminho pelo qual passarão apenas os redimidos pelo Messias. Nem todo mundo passa pelo caminho de santidade. Lembra-se, Isaías 35. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Só os remidos andarão por ele. Então o Evangelho de Marcos é o Evangelho do caminho. E Jesus cura um cego em Marcos 8, 22. E esse cego, num primeiro momento, Jesus pergunta, está vendo alguma coisa? O cego responde, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Aí Jesus toca de novo os seus olhos e pergunta, e agora? Agora estou vendo tudo direitinho. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que há uma cura em 2 tempos. Por que uma cura em 2 tempos? Aí a gente precisa ler o resto da Bíblia. Parêntese. Lembra-se que quando a gente interpreta a Bíblia, o contexto é tão importante quanto o texto. Você não pode tirar um texto do contexto. E tem o contexto cultural, o contexto social, o contexto histórico, tem o contexto do próprio texto, o contexto próximo, o contexto remoto, o contexto distante. Por exemplo, tem o contexto de Marcos, é o Evangelho de Marcos. Um texto no Evangelho de Marcos tem como seu primeiro contexto o próprio Evangelho de Marcos. Depois, como um outro contexto, tem os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois tem os Evangelhos, depois o Novo Testamento, depois toda a Bíblia. Então o texto tem que estar dentro do contexto. Então vamos continuar lendo para você ver a cura em 2 tempos, que interessante. Então Jesus está no caminho, curou um cego, o cego viu, mas viu mais ou menos. Aí Jesus toca de novo, ele vê perfeitamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que no caminho, Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Versículo 28 de Marcos 8. Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Jesus perguntou, Marcos 8, 29, e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Óbvio, tu és o Messias. Jesus então os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou
a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás! Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que acontece aqui? Pedro é um cego que vê, mas vê homens como árvores. O que é que você está vendo, Pedro? O Messias. Muito bem, Pedro. O Messias então agora vai para Jerusalém, porque nós estamos no caminho para Jerusalém, e o Messias vai sofrer, vai ser morto e vai ressuscitar. E aí o Pedro diz assim: não, o Messias não pode morrer. Pedro, então você está vendo o Messias ainda meio desfocado. Você ainda não enxergou o Messias como o Messias verdadeiramente é. Você enxergou, mas não enxergou muito. Então Jesus começa a dizer: Pedro, o Messias de verdade não é o Messias do poder. Ele é o Messias do serviço. Ele não é o que vai entrar triunfante em Roma. Ele é o que vai entrar num jumentinho em Jerusalém. Ele vai morrer. O Messias vai morrer, Pedro. A lei e os profetas já disseram isso. Pedro diz: não, nada disso. O meu Messias é fortão. Jesus diz: pois o meu Messias é o servo sofredor. Você está certo quando diz: tu és o Messias. Só que a tua afirmação, tu és o Messias, não descreve o Messias como o Messias de fato é. Você já viu, mas viu o Messias parecendo árvore. Deixa eu explicar para você como que é. Bom, aí o que Jesus faz? Se transfigura, ou é transfigurado. Novamente vem a voz do céu, narrativa de Marcos, hein? Olha como ele está construindo a narrativa. Novamente vem a voz do céu, versículo 7 do capítulo 9. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Esse é o Messias. Aí, tá vendo, Pedro? Que Jesus levou Pedro, Tiago e João para o Monte da Transfiguração, não foi? Tá vendo, Pedro? Eu sou o Messias mesmo, presta atenção, eu sou o Messias mesmo. Depois, quando eles descem do monte, o que é que eles encontram? Um homem trouxe o seu filho aos discípulos e eles não puderam expulsar o demônio que estava no filho daquele homem. E que demônio era aquele? Marcos 9:17. Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. É um demônio mudo. Bom, aí Jesus expulsa o demônio mudo. Marcos 9:25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, olha que interessante, ficou só de Miguel ali esperando juntar o povo. Quando Jesus viu que tinha plateia, o que ele fez? Repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou e agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Tá vendo, Pedro? Eu sou o Messias, lembra? Um demônio mudo, Pedro. Sou o Messias. Saíram daquele lugar, atravessaram. E Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando seus discípulos. Por que Jesus estava ensinando seus discípulos e queria privacidade? Porque os discípulos já começaram a enxergá-lo como Messias. Agora ele precisava ajustar o foco dessa visão messiânica. Jesus está aqui fazendo a sintonia fina. Eles já estão enxergando. Mas o Messias que eles enxergam ainda não é o Messias da lei e dos profetas. Então Jesus não queria. E Jesus estava ensinando. Versículo 32 de Marcos 9. Mas eles não entendiam nada. E pior do que não entender, tinham medo de perguntar. Interessante, né? Também depois daquela, sai Satanás, quem é que vai perguntar alguma coisa? Tá louco. Todo mundo quietinho. O último que falou, tomou uma lavada dessa, então vamos ficar quieto. Aliás, o Pedro só fala e toma lavada, porque lá também no monte ele falou besteira. Vamos fazer 3 barracos aqui. Jesus fala: Pedro, você não entende nada. Aí desceram do monte. Jesus está ensinando, eles não estão entendendo nada. Bom, chegaram em Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhe: o que vocês estavam discutindo no caminho? E qual era a discussão deles? Sobre quem era o maior.
Vocês não entenderam nada. O Messias não é desse tipo. O Messias é o servo sofredor. O Messias não pergunta quem é o maior. O Messias pergunta quem é o menor. O Messias se faz o menor. Bom, Jesus então pega uma criança e diz, quem recebe uma destas crianças, em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9:37. Marcos 9:37. Jesus pega uma criança e diz, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Marcos 9:32. Mas eles não estavam entendendo nada. Quer ver como eles não estavam entendendo nada? Marcos 10:13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Ora aqui, Jesus acabou de falar para os caras, quem recebe uma criança em meu nome está me recebendo. E quem está me recebendo recebe também aquele que me enviou. Aí na hora em que os discípulos têm a oportunidade de receber uma criança, eles dão bronca nos pais das crianças. E Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. Bom, Marcos 10:17. Quando Jesus se pôs a caminho, veio um jovem rico. E um jovem rico, cumpridor da lei, um jovem rico aparentemente piedoso, dizimista. E Jesus diz, vá, vende tudo que você possui, dê o seu dinheiro aos pobres, e então me siga. Venha para o caminho, venha para o meu caminho. Os discípulos dizem, aí não é possível, Jesus. E ao Pedro faz também uma observação curiosa. Marcos 10:28. Nós deixamos tudo para seguir-te. Como quem diz, que vantagem, né? Maria leva nesse. Jesus responde, Marcos 10:29. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Marcos 10:32. No caminho para Jerusalém, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizem a Jesus, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus tinha uma paciência, né? Fala a verdade. Marcos 9:32, mas eles não estavam entendendo nada. Aí Jesus diz assim, vocês sabem, Marcos 10:42, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, eu estou dizendo. O reino messiânico é o reino do servo sofredor, é o reino das crianças, é o reino dos simples, é o reino dos que abdicaram do poder. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Bom, esse daí não está no caminho, está à beira do caminho. Mas é para esses daí que Jesus vem, e Jesus cura Bartimeu, filho de Timeu, que está à beira do caminho, e agora aquele que era cego, curado, já não está mais à beira do caminho, mas ele segue Jesus pelo caminho. E aí ele chegou em Jerusalém. Então o que é que Jesus está fazendo aqui? Cura um cego. Você está vendo o quê? Vejo homens como árvores. E agora? Agora vejo. Pedro, o que você está vendo? Vejo o Messias, mas vejo um Messias forte.
vejo um Messias político, vejo um Messias bélico, vejo um Messias que vai vingar Israel. Eu vejo um libertador. Assim como Moisés nos tirou do Egito, e assim como Zorobabel, Neemias e Esdras nos tiraram da Babilônia, agora o Messias vai nos tirar de Roma. E Jesus diz, não, então vocês viram o Messias, mas não viram direito. Então venham comigo pelo caminho, que eu vou ensinar para vocês. Aí ele ensina pelo caminho, e lá na frente, cura um cego que está à beira do caminho, o cego vem para o caminho e segue Jesus no caminho. E a expectativa de Jesus é que ele está fazendo a cura em 2 tempos. Esse Pedro que num primeiro momento vê Jesus e confessa-o como Messias, e depois diz, não, meu Messias não morre, esse Pedro é o cego, que vê homens como árvores e depois vê os homens como homens. A cura em 2 tempos do cego é a cura em 2 tempos de Pedro. E é a cura em 2 tempos de Israel, que aguarda um Messias, mas não consegue reconhecer o Messias quando o Messias chega. Mas Jesus, no caminho, vai revelando a verdadeira identidade messiânica, e aqueles que o Messias toca e aqueles a quem o Messias se revela de fato, deixam de ser cegos. Por quê? Porque abandonam os ídolos e passam a se assemelhar novamente a Deus e não mais aos ídolos. E os ídolos têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem. Agora que estão tocados pelo Messias e que veem o Messias como o Messias é, eles são restaurados à imagem de Deus e agora não estão mais no cativeiro, mas atravessam o caminho de santidade e seguem Jesus pelo caminho de santidade, o caminho que conduz ao reino de Deus, o reino messiânico. De modo que, me parece, uma narrativa que faz sentido, mais sentido do que dizer que Jesus curou um cego e o cego viu num primeiro momento e não viu no outro. É que nem na cirurgia de catarata, que depois que você tira um tampão, você vê embaçado e aos poucos vai melhorando. Jesus estava aqui fazendo o avant-première da cirurgia de catarata. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não é uma atualização simples do milagre de Jesus, assim como Jesus fez lá, que faça aqui. Por quê? Porque os milagres de Jesus lá tinham 2 finalidades fundamentais. Primeiro, dizer, eu sou o Messias. Segundo, dizer, você, Israel, abandonou o Deus Altíssimo, seguiu os ídolos, e você se tornou igual aos ídolos que você seguiu. E porque você seguiu os ídolos, você foi parar no cativeiro. Agora, eu vou lá livrar você do seu cativeiro. E vou trazer você pelo caminho de santidade para o reino messiânico. Eu, o Messias. Então, os milagres de Jesus no caminho são milagres em que ele está restaurando a imagem de Deus no ser humano, a imagem de Deus em Israel, profetizando contra Israel e a sua idolatria e o seu cativeiro, e chamando pessoas para o caminho, porque assim começou o Evangelho de Marcos, o capítulo 1. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, porque o caminho dele é o caminho de santidade. Bom, eu pessoalmente compreendo que está mais do que claro e evidente, e pretendo gastar apenas mais uma segunda-feira para falar do milagre da figueira. E quando Jesus diz que quem disser a este monte, saia daqui para lá, ele sairá, porque quem tiver fé como um grão de mostarda dará ordens aos montes. Eu pretendo gastar só mais uma segunda-feira para deixar claro esses 2 propósitos dos milagres de Jesus. A afirmação da identidade messiânica de Jesus e a simbologia da libertação messiânica. Libertar dos ídolos para o Deus verdadeiro,
da desumanização que a idolatria causa para a verdadeira imagem de Deus restaurada no ser humano. Termino fazendo uma referência ao apóstolo Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Quem é a igreja? A igreja é aquela que voltou para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Tessalonicenses 1:9 é a declaração paulina do ministério messiânico. É chamar Israel para que Israel abandone os ídolos e volte para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Este é o propósito do Filho de Deus. E aqueles que assim fizeram, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperam dos céus o Filho, a quem Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir e nos dá de presente o reino messiânico. Tendo dito isto, resumo que nós precisamos urgentemente ressignificar toda a nossa expectativa de milagre da parte de Deus nos nossos dias. E mais, o que já é difícil, ressignificar a nossa expectativa de milagre, porque espero que esteja claro que esperar que assim como aconteceu lá, aconteçam aqui, porque lá e aqui são contextos absolutamente diferentes e distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E as razões pelas quais aconteceram lá não se aplicam em nada à realidade daqui. Então nós precisamos ressignificar radicalmente a nossa expectativa de milagre nos nossos dias. E pior do que isso, nós precisamos reaprender a orar. Nós precisamos reaprender a orar. Porque a oração para nós é quase exclusivamente o clamor para que os milagres de Jesus sejam atualizados em nossa realidade pessoal e que Deus nos faça vencedores em nosso contexto particular e pessoal. Se ressignificarmos o nosso entendimento de milagres e a nossa expectativa de milagres nos nossos dias, necessariamente nós precisaremos reaprender a orar. Orar em outra dimensão, com outra expectativa, a partir desta nova compreensão de milagres. O caminho é longo, mas Jesus está no caminho. Sigamos a Jesus. Amém. Vejam como nosso ouvido é seletivo. Ed, você falou que traria relatos da igreja na China sobre ressurreições, que inclusive estavam acostumados com isso. Não, eu não falei que traria relatos da China sobre ressurreições. Eu falei que traria relatos sobre a igreja da China, em cujo contexto milagres como ressurreição, inclusive, tinham ficado no passado. E que eles não estavam mais preocupados com isso, em absoluto. E eu vou trazer ainda os relatos que me foram passados através das palestras que eu vi do Dr. Rick Watts, do Regent College. Eu vou trazer ainda na hora certa, quando chegarmos em Atos dos Apóstolos. Mas veja como é interessante, né? A pergunta sugere que onde estão os relatos da igreja da China onde acontece ressurreição? Na verdade, os relatos da igreja da China que quero trazer não é para reforçar o fato de que ressurreições acontecem hoje. É para reforçar o fato que ressurreições não são importantes hoje. Mas cada um ouve como importa ouvir. Ou talvez eu não tenha sido claro, o que é muito mais provável. Os milagres de Jesus hoje seriam os acontecimentos da segunda vinda, à luz de Mateus 24? Não, eu penso que não. Eu penso que não teremos sinais da segunda vinda. Ele virá como um ladrão,
Ladrão não avisa. Ladrão não manda telegrama. Ó, tô chegando, hein? Tá. Ele virá como um ladrão. Por isso é bom você vigiar, meu irmão, que ele não vai mandar sinal nenhum, não. Sei que não foi falado sobre Israel, mas fiquei com uma dúvida. Israel, continuação igreja, Israel diferente da igreja. Não, eu não penso que a igreja é a continuação de Israel. Paulo escreve aos Gálatas dizendo que a igreja é o verdadeiro Israel. Ou que o propósito de Deus ao chamar Israel era a igreja. Porque quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus nunca foi um propósito exclusivo para Israel. O propósito de Deus sempre foi que o Cordeiro compraria homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação e os constituiria um reino de sacerdotes. Esse reino é a igreja. Pastor, não existe uma fórmula para a oração. Mas quais são os maiores problemas que cometemos? Somos como Pedro ainda meio cegos? Eu acho que somos, viu, irmão ou irmã? Nós somos meio cegos. E existe sim uma fórmula, entre aspas, é o Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar, a oração do Pai Nosso. Se nós aprendermos a orar a oração do Pai Nosso, teremos reaprendido a orar. Ontem pela manhã o pastor Ariovaldo Ramos pregou aqui na IBAB, e ele disse e explicou para nós a primeira frase da oração do Pai Nosso, ou a primeira súplica, santificado seja o teu nome. E eu já não preciso nem recomendar que você compre no stand da Insights, mas que você pode baixar gratuitamente no site da IBAB. A mensagem de ontem de manhã está lá, a partir de quarta-feira próxima, você pode baixar e ouvir a mensagem do pastor Ari sobre isso. Cuspir nos olhos é um costume pagão? Não, ungir os olhos. O que Jesus está usando é a mesma linguagem simbólica que os pagãos usavam com os seus ídolos. E ele está querendo fazer o que com isto? Por que Jesus unge os olhos do cego com um cuspe? Justamente para dizer, este cego não é apenas um cego, ele representa um ídolo. Os olhos de quem são ungidos? Os olhos dos ídolos. Então Jesus está dizendo, preste atenção, esse cego não é só um cego. Ele representa um ídolo. E representa Israel que se tornou semelhante a um ídolo. Então quando Jesus passa o cuspe no olho do cego, e a mesma coisa ele faz quando passa lama, né? Que ele cospe e faz lama e passa o barro, a mesma coisa ele está fazendo. E ali com o cuspe e barro e a lama é mais completa a simbologia. Porque assim como ele está ungindo os olhos, dizendo, aqui está um ídolo que eu estou ungindo os olhos, ao mesmo tempo ele está ungindo com barro, dizendo, o homem à imagem e semelhança de Deus foi feito de barro. É uma linguagem de duplo sentido simbólico. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que, ainda que estejamos equivocados sobre como orar, temos a segurança de que Deus conhece os nossos pensamentos e anseios para nos atender segundo o que lhe apraz. Estamos livres para clamar por suas bênçãos, que são em si já milagres diários em nossa vida. Concorda? Eu concordo. Eu concordo que é verdade, e há um pouco tempo atrás eu preguei aqui sobre oração, deu uma tremenda confusão. E no outro domingo eu tentei me penitenciar e disse que a única oração errada é aquela que não é feita. Então, a única oração errada é aquela que não é feita. Então, ore. Ore. Agora, o fato do Espírito Santo interceder por nós e o fato de Deus discernir o que dizemos não é uma desculpa para não aprendermos a orar. É um consolo. É um consolo. Dizer a uma criança de 5 anos, a mamãe entendeu, não é a mesma coisa de dizer à criança de 5 anos, continue com 5 anos, filhinho, esperneando, que a mamãe vai entender. Quando você tiver 40 anos, deitado no corredor e gritando, a mamãe vai continuar entendendo. Entende? Então Deus entende a nossa oração, mesmo quando ela é equivocada e quando ela é infantil. Mas o fato de Deus entendê-la não é uma desculpa para que nós não cresçamos. Os discípulos mesmo de Jesus disseram, ensina-nos a orar.
Hoje temos um grande movimento de curas e libertações e podemos observar que os milagres realmente acontecem. Estes milagres são realmente feitos por Deus ou seriam uma manifestação do organismo da pessoa? Deus se orgulha destes movimentos? Bom, eu não sei onde estão esse grande movimento de cura e libertação, eu não enxergo. Eu não enxergo. Onde está? Eu gostaria que você me desse o endereço depois. Aqui no Brasil não é. Na televisão, muito menos. Eu já disse que eu não acho que o que está acontecendo no Brasil e o que acontece no meio da igreja pentecostal e neopentecostal seja uma reedição dos evangelhos e de Atos dos Apóstolos. Não se iludam, não é. O que acontecia era numa profusão que nós não vimos ainda no Brasil. Quem sabe um dia veremos. Ou, na verdade, se eu estiver correto na minha interpretação bíblica, Deus queira, nunca vejamos. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Deus queira, nunca vejamos, porque o sinal da presença de Deus numa sociedade não é o milagre, é a igreja. A profusão de milagres acontece no contexto de uma igreja que está em avivamento. Se está em avivamento é porque está morta. Precisa ser reavivada. E eu espero que a igreja brasileira jamais precise de um avivamento, que ela nunca morra, para que Deus precise reavivá-la com uma profusão de sinais e prodígios. Em Coríntios 12 há a menção do dom de cura. Este dom não se trata de cura física especificamente, se trata de cura física, é um dom que acontece, mas é completamente diferente do que acontecia nos evangelhos e em Atos. Jesus não tinha o dom de cura. Jesus não tinha o dom de cura, ele curava. Os apóstolos não tinham o dom de cura. Onde eles passavam, a sombra deles curava. É diferente. O dom é para o contexto da vida da igreja. E, prometo a vocês, mais uma segunda-feira, na outra, eu entro em Atos dos Apóstolos e entro na era da igreja e entro nos dons espirituais. Aí trago lá o relato da igreja da China. Como podemos aplicar a solicitação dos Atos dos Apóstolos em Atos 4, 29, 30 e 31? Nós podemos aplicar exatamente como está lá, porque a oração dos apóstolos em Atos 4, 29, 30 e 31 foi uma oração por intrepidez para o testemunho. Não foi uma oração pedindo sinais e maravilhas e milagres. Hoje em dia nós podemos orar em nome de Jesus e acontecer milagre. Jesus disse que quem crer nele poderá fazer milagres maior que ele. O que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer que a igreja daria continuidade à sua obra de restauração do ser humano à imagem e semelhança de Deus e que a igreja traria pessoas para o caminho da santidade. Que o Espírito Santo em nós nos capacitaria a fazermos isso. Não significa necessariamente que a igreja deveria reproduzir todos os milagres que aconteceram no ministério dele, mas que a igreja continuaria sim a sua obra de restauração da imagem de Deus no ser humano e continuaria trazendo pessoas para o caminho da santidade. Mas volto lá ainda. Essa interpretação dos milagres pode mudar a vida prática da igreja. Porém, como ensinar isso? A igreja está acostumada com o lado A e pode ser resistente. É muito perigoso permanecer no lado A? Eu acho que é perigoso. É frustrante permanecer no lado A, porque o lado A não funciona. Uma coisa que a gente precisa ter coragem para encarar é que nós não estamos vendo milagres, pessoal. Nós temos que ter coragem para admitir isso. Eu não estou fazendo um exercício diletante de leitura da Bíblia. Eu estou lendo a Bíblia com uma profunda angústia pastoral e cristã, dizendo o seguinte: Deus, quando eu leio a Bíblia, tem milagre para tudo que é lado no ministério de Jesus e dos apóstolos. Quando eu olho para a igreja, não tem. O que está acontecendo? Até agora me diziam, se você orar mais, você vai ver mais milagres. Aí eu falei assim, bom, tudo bem que eu não oro tanto assim, mas tem um povo aí que ora.
Mas nem com eles acontece. O que está acontecendo então? Então nós temos que ler a Bíblia e tentar discernir o que ela está nos ensinando. E uma coisa que eu estou martelando aqui é, Jesus não fez milagres para que a gente hoje fique esperando que ele faça de novo. Jesus fez milagres para mostrar que ele era o Messias e para confrontar Israel que estava na idolatria e que tinha se desfigurado na sua imagem e semelhança de Deus e para chamar Israel para o caminho da santidade e para restaurar em Israel a imagem e semelhança de Deus. E esse é o caminho da salvação. Os milagres, eles tiveram uma finalidade que, pessoalmente, eu considero assim, que Deus mandou os anjos e falou assim, olha, tá vendo essa situação aí? Tá, precisa de muito milagre aí, joga milagre. Aí os anjinhos, resolvido o problema, Deus fala, chega de milagre, agora segue a história. Nós estamos nesse negócio agora, nós estamos no momento de chega de milagre, segue a história. De vez em quando, à luz dos interesses de Deus, do reino de Deus, da caminhada missionária da igreja, Deus diz assim, está vendo aquele momento ali, ó, precisa de milagre ali. Está vendo a igreja ali naquele país, precisa de milagre lá. Aí os anjos vão lá e aqui? Não, aqui não. Aqui a igreja está seguindo na história, está viva, deixa a igreja aí. É essa leitura que eu estou fazendo, que eu espero chegar nela com muita clareza ao final da nossa jornada. Por que motivo ou razão as pessoas se fascinam pelo lado A dos milagres e poucos compreendem e até certo ponto rejeitam o lado B? Porque todo mundo quer milagre. Imagina eu chegar aqui e falar para você, está esperando o milagre? Acorda. O milagre não é para o seu conforto, o milagre não é para o seu prazer, o milagre não é para o seu deleite, o milagre não é para resolver seu problema. Não é para isso que existe milagre. Aliás, nunca foi para isso que existiu milagre e nunca será. Bom, quem quer ouvir isso? A pessoa que ouve isso fala assim, eu estou precisando do milagre, eu vou para outra igreja, essa aqui está fraca. Que tipo de milagres não devemos crer hoje? Os específicos que mostraram a messianidade de Cristo ou todos os tipos de milagres? Não, nós devemos crer no milagre hoje, em todos os tipos, inclusive aqueles que mostraram a messianidade de Jesus. O que eu estou dizendo é que nós não devemos esperar milagres para resolver os nossos problemas. Os milagres nunca se prestaram a resolver problema de ninguém. Os milagres sempre se prestaram a autenticar o caminho e o propósito de Deus na história. Para isso que o milagre serviu. Então é para isso que a gente tem que pedir milagre. Qualquer que seja ele. Para que o nome de Deus seja santificado. Nós aprendemos ontem de manhã. Para que o reino de Deus venha sobre nós e a vontade de Deus seja feita na terra como é no céu. Então, Senhor, se precisar de milagre para que isso aconteça aqui em São Paulo, então é por tua conta, porque nós estamos indo fazer o nosso trabalho. Não é que eu estou com meu filho doente, agora eu preciso de um milagre. Aí Deus fala assim, mas por que você está precisando de um milagre? Porque meu filho está doente, Jesus. O senhor quer outro motivo para eu precisar de milagre? Um filho doente não basta? Aí ele diria, não basta. Porque o mundo está cheio de crianças doentes que estão morrendo. Milagre não é para salvar a vida de crianças doentes. Quarto milagre messiânico, conforme dito, seria a ressurreição de Lázaro. Poderia discorrer sobre este milagre da ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro é uma figura da própria ressurreição de Jesus, né? Que, na verdade, está linkado com a fala de Jesus que esta geração não verá mais nenhum sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas é o profeta que está 3 dias no ventre do peixe, 3 dias na escuridão. Lembra você o quê? 3 dias da morte, no intervalo entre a morte e a ressurreição do Messias. A ressurreição de Lázaro tem a ver com esta simbologia da própria ressurreição do Messias. Lembre-se que Lázaro estava morto já havia 4 dias. Algum milagre de Jesus realizado sem os 2 propósitos que você mencionou? Porventura Jesus realizou algum milagre apenas para satisfazer o pedido ou a necessidade de alguém, sem ter a sua intenção por trás do propósito messiânico? Eu não sei. Mas se ele fez, em primeiro lugar é um problema dele. Em segundo lugar, ele devia fazer mais. Eu lamento muito que se ele fez, ele não continua fazendo ou fazendo muito pouco.
Para agradar a Deus é preciso acreditar que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isto pode ajudar a ressignificar a expectativa de milagres? Depende do que você esteja entendendo por galardão, recompensa de Deus. Em Hebreus 11, a recompensa daqueles homens não foi na história. Na história eles foram cerrados ao meio, comidos por leões. Leia Hebreus 11 direitinho. Na história, a recompensa deles não foi boa. A recompensa deles, e o autor de Hebreus escreve o capítulo 11 para falar que nós aguardamos uma cidade que não é aqui. E esse é o nosso galardão. Ajuda sim a ressignificar a nossa vida de oração. Porque se tornaria uma vida que nos capacitaria a atravessarmos o caminho da santidade com a perseguição e o ódio do mundo e a batalha contra as hostes da maldade, e, tendo passado por tudo, permanecermos firmes e recebermos o nosso galardão. Vou terminar essa noite contando para você uma historinha muito linda que me fez chorar quando eu ouvi, e quase sempre choro quando eu conto. Sendo Deus o mesmo da época citada, o de hoje, o de sempre, Ele pode operar da mesma forma hoje? Pode. Ele pode derrubar muralhas de cidade. Ele pode... O que mais que Ele fez? Pode amarrar raposa pelo rabo e espalhar por aí. Deus pode. A questão não é o que Deus pode ou o que Ele não pode. Ele pode abrir o Oceano Atlântico? Pode. Não é? Não abriu o Mar Vermelho, Ele não é Deus. Ele pode abrir o Oceano Atlântico? Pode. A questão não é se Deus pode ou não pode. A questão é, quando Ele fez, por que fez? E há hoje razão semelhante para que Ele faça o que fez? Porque se Ele fez com uma razão. Para fazer de novo, Ele tem que ter razão para fazer. E parece que o Evangelho vai mostrar para nós que Deus é o mesmo, mas Ele se relaciona com a humanidade de maneira diferente ao longo da história. E eu quero crer que Ele escolheu dessa maneira e que hoje Ele se relaciona de uma maneira diferente. É por isso que Ele não faz mais as coisas que fazia do jeito que fazia necessariamente. Pode fazer até outras, inclusive mais espetaculares do que aquelas que Ele fazia. Mas o fato de dizer Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente não significa que tudo que Ele fazia lá em Gênesis Ele vai continuar fazendo sempre, sempre, sempre. Então Deus tem razões para fazer o que faz. Não é uma pergunta, mas muito mais um testemunho. Concordo que é preciso ressignificar os milagres, pois minha mãe estava com câncer e veio a morrer e eu me perguntava por quê. Se eu pedi, também ela, com tanta fé, e não foi curada. Pedi e dar-se-vos-á. Penso que esse ressignificar será libertador e terapêutico. Amém, minha irmã, porque é para você que esse seminário existe. Esse seminário não existe. Quando eu li aqui, é um testemunho, eu pensei que vinha um testemunho de milagre, mas li até o fim. Porque esse seminário não existe para quem tem testemunho de milagre. Porque quem disser para nós um testemunho de milagre, nós diremos, e daí? O nosso Deus é um Deus poderoso, é o Senhor da vida e da morte. Ele é maior do que o câncer, maior do que a lepra, maior do que qualquer coisa. Você falar que Deus fez um milagre, você para mim não disse nada. O problema é como é que você lida com uma pessoa que pediu, esperou e o milagre não veio. Porque eu não preciso pastorear pessoas que foram curadas do câncer. Eu preciso pastorear famílias enlutadas. Essas eu preciso pastorear. E é por causa dessas que eu vou ler a Bíblia na agonia que eu leio e vou orar na agonia que eu oro. Não é por causa dos que tiveram um milagre. Então, esse seminário é para você. E já aproveito e ressignifico para você. Pedi e dar-se-vos-á o Espírito Santo. Porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo se o pedirdes. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. O que receberemos? O Espírito Santo de Deus. E não a cura para o câncer. E não o emprego. Entende? É o Espírito Santo. Foi isso que Jesus ensinou para nós em Lucas capítulo 11, que é o texto paralelo de Mateus capítulo 7 que você citou. Cada pastor se propõe a explicar a Bíblia
os relatos de Jesus e cada qual, creio eu, com sinceridade. A pergunta é, você tem total certeza da sua interpretação? Não. Na verdade, eu não creio que essa resposta possa ser meramente sim ou não. A maioria das perguntas não pode ser respondida com um mero sim ou não. O que eu posso dizer é que, primeiro, o que eu estou ensinando é o que eu creio. Segundo, o que eu creio não necessariamente está correto. Então dizer eu tenho certeza, eu tenho para mim. Não significa eu tenho a verdade. Eu tenho certeza é uma coisa, eu tenho a verdade é outra coisa. Então a resposta é, você tem certeza do que você está ensinando? Tenho. E o que você está ensinando é a verdade? Não sei. Porque se eu não tivesse certeza que a Regis Bittencourt me levaria para o Guarujá, eu não entraria na Regis Bittencourt querendo ir para o Guarujá. Eu só entro na Regis Bittencourt querendo ir para o Guarujá se eu tiver certeza que a Regis Bittencourt vai para o Guarujá. Mas não vai. Mas quando eu entrei, eu tinha certeza que me levava para o Guarujá. Porque se eu entro pela Regis Bittencourt e não tenho certeza, eu sou burro, ou sou tonto, ou sou alguma coisa. Não sou digno de ser ouvido. Imagina, para onde você quer ir? Para o Guarujá. Você está indo para a Regis Bittencourt? Ah, sei, estou a fim de ir lá para a Regis Bittencourt. Isso é doido, meu. Então eu tenho certeza, mas entre eu ter certeza e o que eu estou ensinando, e o meu ensino ser a verdade, há uma distância. Há uma distância. Mas eu posso dizer mais para você. O que eu estou ensinando não veio da minha cabeça. Eu estudei, eu pesquisei, eu li, eu comparei. Então, eu não estou sozinho no que eu estou dizendo. E isto é uma salvaguarda necessária à interpretação bíblica. Quando você tiver uma interpretação bíblica original, provavelmente está errada. Porque, como diz o Lloyd Jones, seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo que vem iluminando a igreja já há 2000 anos, que ele tenha demorado 2000 anos para dizer uma coisa e deixado a igreja 2000 anos na escuridão. Só revelou para você agora. Por isso, quando você ouvir um apóstolo que diz que tem uma visão original, você põe na cadeia ou então expulsa o demônio ou no hospício. Só tem 3 alternativas, porque é tranqueira. Teologia se faz com a igreja. E com a igreja que tem 2000 anos de história, pelo menos. Okay? Em seu livro, Deus numa Economia Sem Coração, Jung Mossung afirma que a sociedade contemporânea capitalista não é ateia, mas idólatra. O que se evidencia, por exemplo, na exacerbação do consumo e na frequência quase diária aos shoppings como templos religiosos. Diante de uma igreja que não denuncia este capitalismo idólatra, mas o legitima por meio de suas pregações, pode-se dizer que esta igreja é idólatra e, consequentemente, cega? E se ela é cega, pode-se dizer que ela não vê Jesus como Messias? E se assim for, pode-se dizer que ela não está no caminho? Como oramos para que a igreja seja curada de sua cegueira? Bom, pode ser tudo isso. Não por essas razões que o meu querido Jung Mossung apontou, mas pode ser tudo isso. Pode ser que a igreja esteja cega? Pode. Porque Jesus não disse à igreja qual delas que ele disse foi a de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, Jesus disse, você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então pode ser que a igreja, ou segmentos da igreja, porque, aliás, registre-se, eu não gosto mais desta expressão, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira. Isso aí é uma designação sociológica. Na verdade, o que existe são centenas e milhares de igrejas locais. O nome Igreja Evangélica Brasileira não representa o movimento cristão não católico romano no Brasil. O nome Igreja Evangélica Brasileira coloca no mesmo pacote
diferentes comunidades. Então, pode ser que existam comunidades cegas, nuas, e que se julguem lúcidas, esclarecidas e ricas e bem vestidas? Pode ser. Inclusive nós, pode ser. Quem nos julga é o Senhor. Como diz o Paulo apóstolo, a minha consciência em nada me acusa, mas eu assim mesmo não me dou por inocente, pois quem me julga é o Senhor. O que podemos dizer é, a nossa consciência, ou eu digo, a minha consciência em nada me condena, mas quem me julga é o Senhor. A cura de um paralítico descrita em João 5, de 1 a 8, não parece decorrer de um ato solidário de Jesus. Onde estaria o propósito de demonstrar sua identidade messiânica? Bom, eu também não sei responder, mas com certeza, eu queria que ficasse claro a minha convicção. Jesus não dá ponto sem nó. Ele cura esse cego num sábado, ele cura no tanque de Betesda, ele cura rodeado de fariseus e doutores da lei, esse aleijado, né? Ele cura esse aleijado no meio de uma lenda ou de uma realidade em Israel, que um anjo mexia na água e o primeiro a saltar era curado, e Jesus chega lá e diz, olha, não precisa anjo mexer em água, coisa nenhuma, eu curo, eu sou maior que os anjos, eu sou maior que a lenda, eu sou maior que o mito, eu sou maior que a superstição. Então, olha, mesmo sem ter estudado nada sobre esse milagre especificamente, olha quantas perguntas nós já temos para levar para casa. Que nome você dá para algo que acontece em nossa vida e de forma inesperada vem resolver um problema concreto e suprir uma grande necessidade? Vários nomes. Por exemplo, coincidência. É um nome. Dou outro nome. Solidariedade. É outro nome. Dou outro nome. Resposta de oração. Milagre. Providência de Deus. Tem vários nomes. Inclusive, acaso. Também acho que acontecem coisas inesperadas por acaso. Eu não acredito que Deus está manipulando toda a realidade sempre. Então, se a pergunta é, se eu acredito que Deus pode intervir em nossas vidas e resolver de maneira inesperada um grande problema e suprir uma grande necessidade, amém. Eu vivo isso e todo cristão, filho de Deus, vive isso, eu arriscaria dizer, quase que diariamente. Mas nem tudo que resolve nosso grande problema veio de Deus, porque você já deve ter tido a experiência de ter um grande problema resolvido e dar glória a Deus e dali a 2 semanas se arrepender de ter dado glória a Deus porque você pensou que era um grande problema resolvido e foi um problema maior ainda. Então, quando a gente interpreta tudo que acontece como vindo de Deus necessariamente, nós incorremos em sérios riscos e em sérios conflitos. Se as manifestações que vemos na TV não são milagres, o que elas são? Algumas são, milagres. Tá bom? Algumas. Mas não compare o show da fé com o ministério terreno de Jesus. Não compare a cruzada dos neopentecostais com o ministério de Pedro, Paulo, em suas viagens missionárias. Não compare os shows dos pastores na televisão, que terminam sempre com carnês, que devem ser assinados, todos eles milionários, todos esses pastores milionários, todos eles hoje objeto de investigação da polícia nos Estados Unidos e no Brasil já, graças a Deus. Então preste atenção, não vamos devagar com a louça, porque o que está acontecendo não é uma reedição do ministério terreno de Jesus e de seus apóstolos. Para que você durma em paz, se você tivesse mandado uma pergunta, Ed, você crê em milagres? Eu diria, sim. Então você pode dormir em paz. Vou contar minha história para você ir embora. A história de 2 senhores missionários, um casal, velhinho e velhinha, que voltaram do campo missionário. E eles voltaram já bem velhinhos no navio. E quando chegaram no porto, eles viram que lá embaixo tinha uma banda, uma fanfarra,
bandeiras coloridas e papel picado sendo jogado para o alto. E eles ficaram, puxa vida, depois de 50 anos no campo missionário, nós estamos voltando e a igreja nos recebe com essa festa. E o velhinho já ansioso para descer do navio. E quando ele desceu do navio, o papel picado estava no chão, a banda tinha ido embora, a turma tinha ido embora e tinha ido lá para receber uma outra pessoa que não era o velhinho missionário. E ele foi embora para casa e falou, bom, a igreja deve estar lá em casa esperando a gente com a surpresa. Chegou em casa, a casa vazia. Ele ficou tão entristecido, tão decepcionado, tão frustrado, que ele falou para a velhinha, depois de 50 anos no campo missionário, a gente volta para casa e é assim que Deus nos recebe. Eu não quero mais saber desse Deus. Saiu batendo a porta e disse que ia dar uma volta para arejar a cabeça e foi embora. Antes de ir embora, como todo homem que perde a cabeça e é sábio casado com a velhinha missionária, ele pediu para ela orar por ele. E ele foi embora. Quando ele voltou, estava lá a velhinha arrumando a casa e disse para ela, então, orou por mim? Orei. E o que foi que Deus falou? Falou que nós ainda não chegamos em casa. E é verdade, irmãos, nós ainda não chegamos em casa. Nós só estamos no caminho. Só estamos no caminho. E no caminho, não espere banda e papel picado. No caminho, meu querido, espere o ódio do mundo. E espere a tribulação e a perseguição, porque todos os que quiserem viver piedosamente padecerão e passarão por tribulação. O caminho de Deus para nós é outro. Viver na expectativa da banda e do papel picado é um caminho de muita frustração. Acontece que quando nós descemos do navio, sem a banda e sem o papel picado, mas com Jesus e com o Espírito Santo de Deus, a gente nem percebe que não tem banda e não tem papel picado. Agora, quando a gente desce sem Jesus e sem o Espírito Santo, e ainda não tem banda, aí ninguém merece. Deus os leve em paz. Amém.